Se você tem uma barriga saliente, você tem um problema. Porque a gordura que está no teu estômago, isso é chamado de gordura visceral. Isso é uma gordura muito prejudicial. E essa é a pandemia que temos hoje. Mas a única coisa que fará você perder essa gordura muito rapidamente é... Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares emocionais e precisa emagrecer, se inscreve agora no canal, é totalmente gratuito e você nos ajuda muito com isso, além de ter informações de qualidade que podem salvar vidas. Se você tem uma barriga saliente, você tem um problema. E eu não estou falando de estética ou de caber naquela calça antiga. Eu estou falando de vida ou morte. Porque a gordura que está no teu estômago, que está nas tuas vísceras, é chamada de visceral. E isso é uma gordura extremamente prejudicial e tóxica, além de ser altamente inflamatória. E essa é a verdadeira epidemia que temos hoje no mundo. Mas a única coisa que fará você perder essa gordura de forma rápida é exatamente o oposto do que disseram a vida inteira. Hoje eu vou revelar a você o que acontece dentro do seu corpo quando a sua barriga cresce. Eu vou te mostrar o que está engordando os seus órgãos por dentro e, o mais importante, eu vou te ensinar um método comprovado pela ciência para derreter essa gordura tóxica de forma definitiva. Então fica comigo até o final deste vídeo porque a sua saúde depende disso. A epidemia invisível e o falso macro. Para você entender a gravidade do que eu estou falando, nós precisamos olhar para os números. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. É uma epidemia global. Mas a obesidade é apenas o sintoma visível de uma doença muito mais profunda. A síndrome metabólica. E a grande armadilha é que você não precisa estar visivelmente acima do peso para estar doente. Existe um grupo de pessoas que chamamos de os falsos magros e tenho certeza que esse grupo vai aumentar com o aparecimento, com o advento das canetas emagrecedoras. Ou seja, esses falsos magros de costas, eles parecem ótimos. O peso na balança é normal, mas de lado a barriga é saliente. A cintura é larga. Toda a gordura do corpo dele se concentrou em um único lugar, no abdômen. É porque isso acontece, doutor? Por causa de um hormônio chamado insulina. A glicose em excesso, ela é tóxica dentro da corrente sanguínea. Quando você come carboidratos refinados, açúcares, pão branco, arroz branco e alimentos processados, o teu corpo precisa tirar esse açúcar do sangue rapidamente. Então, o pâncreas libera uma enxurrada de insulina. A insulina pega essa energia, essa glicose, e empurra para as células. Mas se você come a cada 3, 4 ou 6 horas, se você vive beliscando, a insulina nunca baixa. E você desenvolve resistência à insulina. Quanto mais células gordurosas, mais resistência à insulina. E sabe o que a insulina faz com o excesso de calorias? Ela converte em gorduras e as deposita diretamente ao redor das suas vísceras, ao redor do seu fígado, do seu pâncreas. A gordura visceral não é como a gordura da sua perna ou do seu braço. Se fizéssemos uma biópsia da gordura da sua barriga e comparasse com a gordura do seu quadril, por exemplo, veria duas coisas completamente diferentes. Um estudo clássico publicado na revista Mediators of Inflammation comprovou que a gordura visceral secreta ela libera muito mais citocinas inflamatórias
que são células inflamatórias, do que a gordura subcutânea. Ela produz substâncias tóxicas. Isso mesmo, gente. A gordura visceral produz substâncias tóxicas, como as interleucinas 6, o fator de necrose tumoral, que são um tipo de hormônios. Ela é uma fábrica de inflamação funcionando 24 horas por dia dentro de você. E o pior, que essa gordura vai para onde? Para o seu fígado. Hoje, cerca de 30% da população mundial tem fígado gordo, tem esteatose hepática. E ela vai parar também, sabe onde? Ao redor do seu coração, entupindo as suas artérias e preparando o terreno, sabe para quê? Para um infarto. O peso das emoções e o cortisol. Aqui entra uma das minhas especialidades como cardiologista das emoções. A sua barriga ela não cresce apenas por causa do pão, do doce que você come, do excesso de insulina causado por isso. Ela cresce também por causa do que você sente. Você já percebeu que quando você está estressado, ansioso, deprimido, a sua barriga parece inchar? Isso não é impressão sua, é pura fisiologia. Quando você vive em um estado de alerta, com problemas no trabalho, no casamento, ou carregando traumas do passado que você não ressignificou, o seu cérebro aciona um sistema nervoso simpático. Um sistema de alerta, um sistema de luta e fuga. Ele diz ao seu corpo: estamos em perigo, lute ou fuja. Para isso, ele inunda o teu sangue. Sabe de quê? De cortisol, o hormônio do estresse. Estudos da Universidade de Yale e diversas outras pesquisas também já provaram. O cortisol alto, crônico, tem um alvo perfeito no seu corpo. Ele redistribui a gordura e a deposita exatamente, sabe aonde? Na região abdominal. Além de aumentar os níveis de insulina. Mulheres e homens sob alto estresse acumulam essa gordura visceral muito mais rápido, mesmo comendo a mesma quantidade de calorias. E não para por aí. A depressão e a gordura visceral formam um ciclo vicioso mortal. Uma meta-análise recente com milhares de pacientes mostrou que a depressão leva à alimentação emocional. Você come para anestesiar a dor e isso aumenta o quê? A insulina, que aumenta a gordura visceral. A gordura visceral, por sua vez, produz inflamação e sabe o que eu digo aos meus pacientes no consultório? A depressão não é apenas um problema psicológico. A depressão é inflamação no seu cérebro. Quando você tem gordura visceral inflamando o seu corpo, essa inflamação chega ao seu cérebro e causa o que nós chamamos de névoa mental, esquecimento, cansaço crônico, tristeza profunda. É por isso que tantos pacientes curam a depressão simplesmente mudando o que colocam no prato e limpando as emoções. Se você não sabia, até mesmo uma noite de sono ruim prejudica você. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology Metabolism mostrou que uma única noite de sono ruim é suficiente para causar resistência à insulina no dia seguinte. Você acorda inflamado, faminto e propenso a acumular gordura, sabe aonde? Na barriga. E a solução, doutor? Como quebramos esse ciclo? Como nós derretemos essa gordura que está destruindo o nosso coração e a nossa mente? A resposta ela não é simplesmente comer menos ou correr mais na esteira. Se você apenas reduzir as calorias e se matar de correr no aeróbico, o seu corpo vai entrar em modo de sobrevivência. Ele vai desacelerar o seu metabolismo, vai queimar menos calorias e junto vai queimar também os seus músculos. Você vai ficar flácido, cansado e frustrado. A verdadeira chave para eliminar a gordura visceral rapidamente e baixar a sua insulina é uma das ferramentas mais poderosas do mundo. Sabe o que é? Baixar a insulina. E uma das formas mais eficientes é o que nós chamamos de jejum intermitente. Então presta muita atenção nisso.
Um estudo publicado na revista Obesity comparou a restrição calórica normal com o jejum, ou seja, a restrição calórica, ou seja, vou comer menos para emagrecer, com o jejum intermitente. E o resultado? O grupo de jejum perdeu 33% mais de gordura visceral contra apenas 14% da dieta tradicional. O jejum é mais que o dobro de eficaz para limpar a sua barriga. O porquê isto funciona, doutor? Por que funciona tão bem? Porque ele aciona uma fisiologia antiga que nós perdemos na vida moderna. Nós fomos projetados, programados para jejuar e festejar, mas hoje nós só festejamos. Quando você para de comer, a insulina despenca. Nas primeiras 12 horas, o seu corpo usa açúcar armazenado ali nos músculos, o açúcar que está circulando na corrente sanguínea. Depois ele utiliza o açúcar dos músculos e, posteriormente, o do fígado. Mas depois de 12 horas, a mágica acontece. O seu corpo percebe que a insulina está baixa e abre as portas do banco da gordura. E adivinha qual é o primeiro lugar do corpo a retirar gordura para usar de energia? Exatamente a gordura visceral. Então você começa a produzir cetonas, que são um combustível limpo para o seu cérebro. Você se sente mais focado, mais inteligente, o seu corpo entra em um processo chamado de autofagia, onde as células velhas e doentes vão ser recicladas, você produz novas mitocôndrias, que são as usinas de energia das suas células, a sua imunidade sobe, a sua inflamação despenca e as suas artérias começam a relaxar, baixando a sua pressão arterial naturalmente. É isso mesmo. E o plano de ação, doutor? Como fazer isso na prática? Bom, aqui está um plano de ação que você pode usar para reverter a síndrome metabólica, proteger o seu coração e acalmar a sua mente. E o primeiro passo, acho que para todo mundo que quer começar no jejum, importante conversar com o seu nutricionista, com o seu médico, mas eu posso dar uma dica que é importante. É o protocolo que nós chamamos 16/8 ou 16/6. Comece devagar. Você pode fazer 2 refeições no dia e pular uma refeição. Por exemplo, você toma café da manhã e almoça, e não janta. Após o almoço, apenas água, chás, café sem açúcar, óbvio. Dessa forma, você vai conseguir de 16 a 18 horas de jejum. E durante esse tempo, como eu falei, você pode consumir esses alimentos que não vai quebrar o seu jejum. Isso vai dar um descanso ao seu pâncreas e obrigar o seu corpo a queimar a gordura visceral. Passo 2. Corte também os alimentos inflamatórios. O jejum não adianta de nada se você quebrá-lo com lixo. Corte o trigo refinado, o açúcar e os óleos vegetais de semente, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de quinoa, óleo sei lá do que são altamente inflamatórios. Troque eles por comida de verdade, carne de boa qualidade, ovos, azeite de oliva, vegetais, verduras, legumes, frutas. Passo 3. Cuide do seu intestino, o seu nervo vago. O seu intestino e o seu cérebro estão conectados por uma via expressa chamada nervo vago. Se o seu intestino está inflamado por comer porcarias, o seu nervo vago desliga e você vive em estado de, sabe de quê? De estresse e de ansiedade. Então, coma mais fibras, use alimentos fermentados como kefir, como queijos, se você não tem intolerância à lactose, que vai te ajudar muito. Isso ajuda a reparar a parede do seu intestino. Passo 4. Gerencie suas emoções. Lembre-se, o estresse engorda. Tira 10, 15 minutinhos do seu tempo para respirar, entendeu? Inspire assim, ó, contando até 4, pare por 4 segundos e expire contando até 8. Essa respiração longa, ela estimula o nervo vago a baixar sua frequência do coração, a reduzir o cortisol e a avisar o seu corpo que está tudo bem. Que ele não precisa mais estocar gordura para se proteger. Gente, eu já vi meus pacientes com pressão alta, com transtornos depressivos, com problemas no fígado, com o fígado coberto de gordura, com artérias entupidas a melhorarem. E aplicando esses passos simples.
Pessoas perderam dezenas de quilos, reverteram diabetes e voltaram a sorrir. Você não precisa ser refém da sua barriga ou dos seus remédios para sempre. O seu corpo tem a capacidade milagrosa de curar-se, desde que você pare de atrapalhá-lo com comida tóxica, com emoções não resolvidas. Se este vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou a entender a raiz do teu problema, deixa o teu like, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo a dúvida que a gente vai responder. Detalhe que mais da metade das pessoas que assistem aqui o canal não estão inscritos. Então, gente, essa é uma forma de você nos ajudar, ok? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.